meu caro amigo, ministro, professor de todos nós, Reis Veloso, meu caro Raul, senhores governador, Renan Calheiros, José Ivo Sartori, Fernando Pimentel, governador Colombo, eu saúdo os secretários aqui presentes, senhoras e senhores. As despesas do Rio de Janeiro, em 2016, devem atingir 76 bilhões de reais. O nosso déficit programado é de 19 bilhões de reais. As despesas com a Previdência são 12 bilhões de reais e com o serviço da dívida 10 bilhões. Isso significa dizer que o nosso déficit significa juro mais Previdência. A dívida negociada do Rio com a União no período 98-2000 foi de 22 bilhões. O Estado pagou 44 e deve 71. Também a União, em 2015, teve um déficit nominal de 600 bilhões. 100 bilhões foi o déficit primário e 500 bilhões foi promovido por juro. Então, ou nós enfrentamos o problema da Previdência e dos juros, ou realmente não tem solução do problema fiscal do Brasil. É verdade que a União, nos últimos anos, caloteou imensamente o Estado do seu sistema tributário. Em 1985, a participação do IPI, do Imposto de Renda na Receita da União, era de 55%. Isso significa que o Fundo de Participação dos Estados tinha como base 55% da Receita da União. Hoje, o Imposto de Renda do IPI foi reduzido para 35%, porque criaram o PIS, o PASEP, a Contribuição Social sobre o Lucro, o COFINS, de modo que hoje é 35%, o que significa o assalto que a União fez contra estados e municípios. No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, a União arrecada 100 bilhões de impostos do Rio de Janeiro. Devolve, através dos fundos, 1 bilhão. 1 bilhão. 1% do que recolhe. De modo que eu acho que a situação, se nós enfrentarmos o problema de juros e o problema de previdência, não tem solução o problema fiscal. E eu acho que nós temos uma situação premente. Como disse o governador Renan, nós precisávamos ter objetividade. A negociação é complexa. Então, nós devíamos ter o seguinte caminho. Uma moratória, uma carência de 12 meses de pagamento de juros. E durante esse período nós vamos discutir. Não adianta pensar que nós vamos discutir em 2 meses com a União e os Estados, porque não vamos mesmo. Quem participou de negociação conhece que isso é impossível. Nós precisamos ter tranquilidade e uma carência de 12 meses, então vamos fazer as negociações com todas as formas e com todas as soluções apresentadas. Os Estados brasileiros estão arrecadando, empregando todo o seu dinheiro no pagamento de juros e de previdência. Não há investimento em saúde, não há investimento em educação, não há investimento de segurança. No Rio parou tudo. Nós estamos hoje cobrando imposto para pagar juros e para pagar previdência. O número de aposentados no Rio é muito maior que o número de funcionários ativos. O grande número de pessoas aposentadas com menos de 40 anos é inacreditável. O menos de 50 é maior ainda. De modo que nós estabelecemos um mecanismo para isso, ou simplesmente nós vamos perder o tempo. Eu cheguei a pensar, e embora tenha dificuldades, do campo jurídico e financeiro, estabelecer o mecanismo seguinte: quem se aposentasse com menos de 40 anos teria uma contribuição da Previdência de 4x. Quem se aposentasse com entre 50 e 60, 3x. Quem se aposentasse entre 60 e 70, 2x. Quer dizer, a pessoa que se aposentasse mais cedo daria uma contribuição maior para a Previdência Social. Isso tem problemas jurídicos, tem problemas financeiros, mas eu acho que tem que ser explorado, porque, do contrário, nós não vamos ter solução para enfrentar a situação financeira dos estados, e para lá está marchando a própria União. De modo que a minha proposta, governadores, é o seguinte:
uma carência de 12 meses para a dívida do Estado. Durante esse período, então, nós vamos discutir a relação União-Estado em relação ao Pacto Federativo. Muito obrigado.